Oi, gente! Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma classificação muito interessante dos alimentos pelo grau de vitalidade e que corrobora com a nossa classificação do Guia Alimentar para a População Brasileira. Tem muitas coisas que combinam, só que esse conhecimento do Dr. Edmond Bordeaux Zekeli é bem mais antigo do que o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse psicólogo, filósofo, né, esse doutor, ele ficou famoso pelos seus mais de 80 livros publicados. Entre eles, né, o que chamou muita atenção foi quando ele começou a descrever o estilo de vida biogênico dos essênios. Então, vamos lá. Primeira classificação, alimentos biogênicos, ou seja, bio é vida e gênicos, gerador. Então, alimentos que geram a vida, os alimentos germinados, os brotos. O que acontece aqui? Esse tipo de alimento está pronto para gerar uma nova planta, então está com todo o seu potencial nutricional, enzimático aflorado, a biodisponibilidade desses nutrientes é muito grande e a riqueza nutricional desses alimentos é muito boa, muito saudável, muito rica. Então, nós deveríamos consumir com mais frequência os brotos, os germinados, germinar as sementes, os grãos antes de consumir, ou mesmo antes de cozinhar, dá para germinar o feijão, a lentilha, deixando de molho na água por 12 horas, depois descartando a água, deixando germinar no ar, né? Quando aparece o narizinho da lentilha, do feijão, do grão de bico, tá? Das leguminosas em geral, isso facilita muito a digestão das leguminosas, diminui desconfortos que podem aparecer, que são comuns, né, quando a gente ingere esse tipo de alimento, e facilita a absorção dos nutrientes, torna os nutrientes mais biodisponíveis. Alimentos bioativos ativam a vida. Então, são os alimentos com bastante energia vital, com bastante compostos funcionais ou compostos bioativos, esses pigmentos, esses coloridos, principalmente de alimentos produzidos de forma orgânica, sem aditivos químicos, né, sem agrotóxicos, sem venenos, sem defensivos agrícolas, enfim, tá? Alimentos produzidos de uma forma mais sustentável, mais ambientalmente correta, são alimentos que nos dão muita vitalidade, né? Que contêm uma energia vital e que são alimentos vivos. A alimentação viva, a alimentação crua e viva, ela usa por base essa classificação. Então, a base desse tipo de alimentação são os alimentos bioativos e também os biogênicos. De acordo com o nosso guia alimentar para a população brasileira, nós devemos consumir todos os dias pelo menos 450 gramas desses alimentos desse grupo, tá? Então, frutas, verduras, legumes, preferencialmente de forma crua. Ou seja, se a gente inclui na nossa rotina de alimentação, nas nossas refeições, 50% de alimentos bioativos, de vegetais crus, germinados, de vegetais, alimentos e bebidas fermentadas, de frutas, nós estamos aumentando a energia da nossa alimentação e nós estamos promovendo muito mais saúde, tá? Ingerindo muito mais compostos bioativos e alimentos com bastante energia vital que vão também nos fortalecer e nos dar mais energia, mais saúde, mais vitalidade. Porém, quando nós cozinhamos ou quando nós congelamos esses alimentos do segundo grupo, nós diminuímos a energia vital deles, tá? E aí a gente entra na terceira classificação, que são os alimentos bioestáticos. Ou seja, mantém a vida. Eles fornecem, né, nutrientes, eles fornecem energia para manutenção. Porém, eles não são tão ricos quanto os dos grupos anteriores. Então, alimentos que foram armazenados por muito tempo, que sofreram ação térmica, ação do calor, cozimento, principalmente em altas temperaturas ou cozimentos prolongados, ou fritos que vai a uma temperatura muito alta, ou mesmo congelados, isso faz com que o alimento vá perdendo a sua vitalidade, a sua energia vital. Então, os alimentos bioestáticos são aí os vegetais, os alimentos de origem animal, tá? Que
passaram por algum tipo de processamento. Então, eles têm já algum grau de processo, tá? De processamento, seja térmico, seja de conservação. E, por último, os alimentos biocídicos. SIDA, esse radical SIDA significa morte, inseticida, né? Fungicida. Alimentos biocídicos, biocidas, eles vão matando a vida, eles vão minando a nossa saúde, eles vão esgotando a nossa energia vital. São alimentos sem energia vital alguma. São alimentos ultraprocessados, para usar o termo, né, do nosso guia alimentar para a população brasileira. E o próprio guia orienta a evitar esse tipo de alimento ou de item alimentício industrial. São cheios de química, de aditivos químicos alimentares, são alimentos muito processados que já perderam sua característica original e perderam ao longo de tantos processos químicos e industriais toda a sua energia vital. Então, eles desvitalizam a nossa saúde e eles vão drenando a nossa energia vital e nos adoecendo a longo prazo. E aí, conta para mim, você já conhecia essa classificação? Já tinha ouvido falar dessa classificação pela vitalidade, pelo grau de vitalidade dos alimentos? Agora já pega essas dicas, compartilha, coloca em prática, aumentando os alimentos bioativos na sua rotina e vai sentindo com certeza os benefícios desse tipo de alimentação na sua saúde. Eu já pratiquei por um tempo alimentação viva e foi fantástico. E eu procuro ainda, atualmente, incluir o máximo possível de alimentos bioativos e biogênicos na minha rotina diária de alimentação. E evitar ao máximo os biocídicos, os alimentos ultraprocessados. Isso ajuda na sua imunidade, no seu intestino, no seu peso, na manutenção de um peso saudável, na sua energia e disposição para o dia a dia, para as suas tarefas aí, para viver com mais alegria, com mais energia, com mais disposição. Certo? Então já deixa aqui um comentário se você gostou do vídeo, deixa um curtir, se inscreve no canal, compartilha. Um beijo para você e até o próximo vídeo.